Aleluia. Queremos orar ainda pelo nosso país, pela nossa nação. Queria que você estendesse a sua mão e que possamos aqui declarar que tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado contra a nossa nação, contra o nosso povo, está caindo em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos o Brasil. Pedimos a Deus que o teu poder seja liberado sobre esta nação e que tudo aquilo, toda arma forjada pelo inimigo contra o nosso povo, contra o governo do Brasil, contra o governo dos estados, dos municípios, contra, Senhor, os juízes, ó Deus, contra os promotores, contra a economia, ó Deus, contra a educação, ó Deus, declaramos ao Senhor, ó Deus, frustrando todo plano maligno. Declaramos, Senhor, a boca de Satanás sendo fechada e todas as palavras malditas e malignas sendo quebradas agora. Declaramos, ó Deus, o presidente dessa nação sendo conduzido por Ti, cada um dos governadores e prefeitos, Senhor. Declaramos ali no Senado, na Câmara dos Deputados, o Senhor, ó Deus, reinando naquele lugar. E aquilo que é bom, ó Deus, para a nossa nação, ó Deus, para o povo brasileiro, seja, ó Deus, colocado em prática em nome de Jesus. E aquilo que é danoso, maligno, seja frustrado em nome de Jesus. Nós abençoamos a nossa nação, a nossa cidade de Campinas, o nosso estado e todos os estados brasileiros em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos ler um texto muito conhecido, porém que ele tem muito a ver no tempo que estamos atravessando, nesse momento. Eclesiastes capítulo 4, no verso de número 9. Acompanhe comigo, por gentileza. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez oramos para que a graça do Senhor venha sobre nós e que a Tua palavra, que é como uma espada, ela entre nos nossos corações e, ó Deus, e possamos nesse dia ser fortalecidos por ela, estimulados por ela, mas também corrigidos e abençoados por ela. A Tua palavra é a autoridade máxima nesse mundo, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, esse texto é muito usado nos casamentos, né? Quem aqui já não ouviu esse texto ser lido e falado em casamentos? Mas eu quero colocar esse texto de uma forma um pouco diferente hoje, logicamente dentro do que está sendo falado, mas tentando contextualizar para hoje o que Salomão escreveu aqui em Eclesiastes. Ele está dizendo aqui que melhor é serem dois do que um. A palavra melhor não é bom, né? Diz que o bom é inimigo do melhor, né? Então eu quero o melhor. O excelente é aquilo que nós queremos atingir, o máximo, o melhor. Nós queremos fazer o melhor e nós queremos ser o melhor. O melhor não para trazer a glória para nós, mas para que aquilo que é de Deus seja evidenciado naquilo que falamos, fazemos, no nosso trabalho, na nossa casa, como esposo, esposa e os nossos filhos também. Mas ele está dizendo que é melhor serem dois do que um. Então, se a Bíblia está dizendo que é melhor, é porque é melhor. Porque não é sensato, não é bom, né? Não é inteligente ser e ficar sozinho. E ele dá alguns motivos, ele dá aqui pelo menos 4 motivos por que é melhor ser dois do que um. Em primeiro lugar, tem melhor paga do seu trabalho. Eu me lembro, quando eu era criança, o meu pai
ele tinha um sítio, e nesse sítio tinha um cafezal, laranjas e cafés. E eu me lembro muito claramente, quando eles iam carpir o café, né, que eles chamavam de arruar o café, eles ia o homem que trabalhava, mais os seus filhos. E é interessante que quando era dado a eles uma tarefa do dia, eles terminavam muito antes. E quando eles estavam reduzidos, eles demoravam mais para terminar o trabalho. Por quê? Porque ali eles trabalhavam cantando. Eu lembro que eles pegavam essas tampinhas de garrafa de refrigerante, dobravam, e eles furavam no meio e subiavam por ali, e ficavam trabalhando, subiando e fazendo aquilo, e havia ali um sinergismo, e havia uma cooperação, e daqui a pouco eles terminavam a tarefa do dia. Por quê? A palavra de Deus está dizendo que é melhor ser 2 do que 1, em primeiro lugar, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque 2 pessoas trabalhando juntas, elas produzem muito mais. Segundo lugar, é melhor ser 2 do que 1, porque se caírem, se um cair, o outro, tem o outro para levantar. E ele fala um ai aqui, um ai de dor, ai porém de quem estiver só. Na nossa caminhada, irmãos, nós podemos cair, né? Se você estiver sozinho andando na rua e tropeçar por acaso em algum lugar, e se você estiver com alguém, você escora no braço e você não cai. Por isso que a minha mãe, né, a gente quando anda com a minha mãe, já tem os seus 80 e tantos anos, a gente anda de braço dado, porque uma pessoa de idade, ela tem mais dificuldade para caminhar, e se ela cair, ela tem um braço para se apoiar. Está falando de uma dor daquele que estiver só, daquele que está cansado, daquele que está esgotado, né? Pois caindo, ele está falando, não haverá quem o levante, quem o estimule. E nós estamos vendo um tempo de muito cansaço, mesmo estando em casa, não fazendo muito exercício muitas vezes, há um cansaço emocional, e é melhor ser 2, porque um estimula o outro e fortalece o outro. Em terceiro lugar, é melhor ser 2, porque se os 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Isso fala de nós transferirmos o calor do nosso corpo à pessoa, e a pessoa a nós, e nós podemos nos aquecer. Isso fala de que quando eu estou esfriando de alguma forma na minha fé ou na minha caminhada, eu tenho alguém para aquecer a minha fé, para dizer, não, vamos lá, vamos para frente, toca, estamos juntos, né? É um estimulando o outro, um aquecendo o outro. Em quarto lugar, é melhor ser 2 do que 1, porque se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Então, ele está dizendo que a força é maior quando nós estamos em 2. Deuteronômio 32:30 diz assim, que 1 persegue 1000, mas 2 persegue quantos? 2000? Não é assim que a Bíblia diz. 2 persegue 10.000. Por quê? Porque há um fortalecimento. Mesmo na física, 1 mais 1 não é 2, é muito mais. Nós entendemos que quando nós estamos em 2 ou mais, nós temos muito mais força, e o inimigo que vem contra nós, ele cai em nome de Jesus. Então, somente vai prosperar, ou prosperar muito, quem estiver em 2 ou mais. O sozinho não vai prosperar. Somente vai permanecer de pé aquele que estiver andando com alguém em 2, aquele que não estiver só. Somente vai se manter aquecido, né, dividindo o seu calor humano, aquele que estiver em mais de 1. Somente vai vencer os seus inimigos quem não estiver só, quem estiver acompanhado de alguém. Então, isso é Bíblia. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que os planos mediante conselhos têm bom êxito. Então, na verdade, quando eu tenho mais pessoas para elaborar um plano, eu tenho mais êxito nesse plano. Provérbios 11:14 diz, na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 24:6 diz, na multidão de conselheiros está a vitória. Então você quer vencer e eu quero vencer, mas nós não iremos vencer sozinhos.
a palavra de Deus diz. Mas é interessante, quando ele chega aqui, no último melhor, né? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aí ele termina falando assim: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ele está dizendo que uma corda trançada com 3 fios é mais difícil de arrebentar. É interessante que agora não está falando mais de 2, está falando de 3. E aqui, alguns estudiosos falam que seria uma terceira pessoa no sentido físico. Mas eu entendo que aqui é quando eu chamo Deus, eu chamo o Espírito Santo como uma terceira pessoa para estar comigo, para caminhar conosco, porque eu já estou com alguém. Então, quando eu chamo Deus, essa terceira pessoa fortalece essa corda que não se arrebenta. O que eu tenho que entender, irmãos, que nesse tempo que nós estamos atravessando, nós não iremos prevalecer sós. Sozinho você não chega longe, você não vai vencer. A Bíblia está dizendo, é melhor ser 2 do que 1. E quando entra a terceira pessoa, eu me lembro, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, os 3 amigos, quando o rei tocou lá os instrumentos, todo mundo se prostrou diante da imagem que ele fez, mas os 3 ficaram em pé, e os 3 foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. E quando eles são lançados, ele olha e fala: peraí, tem uma quarta pessoa. É interessante, irmãos, quando Daniel é condenado à morte no reino da Babilônia, porque ninguém conseguia elucidar o sonho do rei da Babilônia, ele chama os amigos e fala: vem aqui, vamos orar juntos. E Deus revela a Daniel, e ele pode falar daquele sonho, e todo mundo é salvo da morte. Por quê? Porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Mateus 18, ele diz assim: em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra, 2 aqui na terra, onde nós estamos, concordar. Aqui a questão é acordo, é nós fecharmos uma parceria, é nós falarmos a mesma língua, é nós respirarmos o mesmo ar. Se vocês concordarem a respeito de qualquer coisa, 2 pessoas, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Deus vai dar quando há acordo entre 2 pessoas. E ele termina: porque onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estarei no meio delas. Significa que eu mais uma pessoa, e eu invoco a presença de Deus, eu chamo a presença de Deus para aquela reunião. Deus vem, e aí Ele concorda conosco naquilo que nós estamos concordando naquele momento. Por isso que o inimigo luta tanto para separar o esposo da esposa. Por isso que há tanto desacordo muitas vezes dentro de casa. Um fala uma língua, outro fala outra língua. Um quer uma coisa, outro quer a outra coisa. Mas quando nós entendemos a voz de Deus e entendemos que há um bem comum, lá em casa foi definido o seguinte: não vai fazer a sua vontade nem a minha. O que vai ser feito é o melhor para a nossa família. É o melhor para que o nome de Jesus seja glorificado. O reino de Deus cresça, porque o reino de Deus está dentro da minha casa. Então, em todos esses 4 casos, no trabalho, na caminhada, à noite, ao estiver dormindo, contra o inimigo, é importante, queridos, que nós não estejamos sós, né? Em todo lugar, em todos os momentos, em tudo que eu estiver fazendo, se eu estiver em 2, é melhor. Nós só vamos prosperar se estivermos em 2. Se estivermos só, nós não vamos prosperar. Então, nesse tempo de tantas mudanças, de tanta oposição, de ameaças, né, nós temos que estar ligados uns aos outros, e incluindo o Senhor no nosso meio, para que possamos concordar uns com os outros em amor e com o Senhor presente para vencermos. Agora, segunda coisa que eu quero falar: como nós podemos nos importar com as pessoas? E você vai entender o porquê que eu estou falando isso neste dia. Ficou claro que é importante, o melhor de Deus para você e para mim. Diga assim: o melhor de Deus para mim é não estar só. O melhor de Deus para você é você não estar só. Amém? Provérbios 18, versículo 1, diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse,
O solitário é um egoísta, porque ele busca o seu próprio interesse e vai contra, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria é não estar só, não estar solitário. Solitário é só o momento que nós buscamos a Deus, no nosso tempo diário, de oração, leitura da palavra. Queridos, nós não vamos conseguir discernir a voz de Deus se não estivermos um tempo a sós com Deus. Mas na nossa caminhada, no nosso trabalho, nos projetos que Deus está nos dando, naquilo que você está fazendo, não pense que você vai vencer sozinho. Você precisa que alguém esteja ao seu lado. Então, não é inteligente, não é seguro, não é produtivo ficar só. Pensar só em mim, na minha família. Eu quero sair agora das nossas famílias. Há pessoas que falam assim: pastor, eu não penso só em mim, eu penso na minha família. Até o incrédulo faz isso. Pensa na sua família. Eu estou falando agora de você sair do seu reduto, da sua casa, do meio dos seus familiares, e você pensar no outro, na pessoa que está ao seu redor. Olhe ao seu redor, veja quantas pessoas e quantas necessidades existem ao nosso redor. Deus nos chama hoje para nos importar com uma pessoa, para nos importarmos com uma família que esteja necessitada. Deus nos chama a tirar os nossos olhos, eu falei isso na outra ministração que eu fiz aqui, tirar os nossos olhos de nós mesmos e olhar ao nosso redor e ver o que está à nossa volta. O que está à nossa volta? O que está acontecendo? Quantas pessoas estão sofrendo? Eu te pergunto, você conhece alguém que está sofrendo? Talvez sofrendo uma necessidade natural, básica de alimento, sofrendo nas suas emoções, pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão doentes, ansiosas. Você conhece alguém nervoso nesses dias, devido a essa reclusão que estamos atravessando, né? Você conhece alguém que está sofrendo? E o que nós vamos fazer para ajudar essas pessoas? A segunda pergunta é, primeiro, se você conhece alguém. Com certeza você conhece. Talvez está muito mais próximo de você do que você imagina. Mas a segunda pergunta, o que eu posso fazer para ajudar? Normalmente as pessoas jogam isso para a igreja, para os pastores. Queridos, igreja é o conjunto de pessoas que creem em Cristo e se reúne para adorá-lo e fazer a obra dele, expandir o reino dele nessa terra. Então a igreja é você e sou eu. Então a questão é, quando eu olho uma necessidade, o que eu posso fazer? A pergunta é essa: o que eu posso fazer? Não é o que o outro pode fazer, não é o que o pastor pode fazer, mas o que eu individualmente posso fazer para ajudar essa pessoa. Eu quero dar algumas sugestões, poucas sugestões aqui, umas 4, 5 sugestões. Primeira coisa, ligue para alguém que o Espírito Santo colocar no seu coração. É assim que funciona. Se você tem uma vida com Deus, de intimidade com Deus, de oração, de leitura da palavra, você vai discernir a voz de Deus. Somente aqueles que leem a palavra conseguem discernir a voz do Espírito Santo. E lá ele vai falar com você, vai trazer alguém na sua mente e no seu coração. E a partir do momento que ele traz um nome, seja de quem for, até aquela pessoa que você não se dá muito bem com ela, até daquela pessoa que você tem dificuldades com ela, mas se o Espírito Santo trouxe o nome àquela pessoa, ligue para ela, mande uma mensagem, diga assim: eu pensei em você hoje, orei por você hoje, mas ore antes, né? Você está precisando de alguma coisa? Aí daqui a pouco, quem sabe vai começar a chorar, ou não importa, o importante é que você vai abençoá-la. O importante é que você vai dizer: posso fazer uma oração por você, para que Deus te abençoe? A segunda coisa, envie uma mensagem de Deus para essa pessoa, querido. Envie um versículo bíblico. Ao invés de ficarmos vendo tanta coisa em Facebook, Instagram e essas coisas, mande uma mensagem, pegue um versículo bíblico, faça uma oração no áudio, mande para a pessoa. Se ela não pode te atender, mande uma mensagem para ela. Terceiro lugar, envie o link dessa reunião para uma pessoa. Olha, estou te mandando o link, vai ter o culto hoje, ou de manhã ou à noite. É o trabalho que Deus nos dá de incluir as pessoas e não deixá-las sozinhas. Envie o link da reunião, envie
lá no aplicativo tem todas as meditações que nós fizemos, todos os vídeos. Envie um vídeo daquele que falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Convide alguém, em quarto lugar, convide alguém para participar de um pequeno grupo. Convide a pessoa para participar da reunião dos adolescentes, dos jovens, das crianças. Estimule os pais a colocarem seus filhos para serem edificados e abençoados nessas reuniões. Em último lugar, socorra alguém que está necessitado, levando um alimento para ela, se dispondo a pagar uma luz, pagar uma água para ela. Leve alguma coisa para essa pessoa de uma forma prática. Pergunte pelo bem-estar dela, em nome de Jesus, e se disponha a ajudá-la. São coisas práticas e mínimas que nós podemos fazer olhando ao nosso redor e entendendo que há pessoas que estão ao nosso redor necessitando de ajuda. Tiago capítulo 2, verso 26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, olha só a comparação que Tiago faz, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Ele está dizendo que eu constato a minha fé com as minhas atitudes, com a minha compaixão. Eu disse, a compaixão é o carimbo da minha fé. Quando eu amo a Deus, eu amo as pessoas e eu me importo com elas. 1 João 3, 17, 18 diz assim, presta atenção nesse versículo, nesses dois versículos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo, ele não está falando do recurso, ele vai falar do recurso material, mas eu quero expandir isso, falando do recurso espiritual, de uma oração e de um toque na vida da pessoa, pelas palavras. Hoje não podemos abraçar. Aquele que possui recursos, eu conheço a Bíblia, ela está no meu coração, eu tenho recursos nesse mundo, e vir o seu irmão a padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não vai permanecer. Eu estou desprovido do amor de Deus se eu olho para uma necessidade e eu posso ajudar de alguma forma, seja ela natural, física ou espiritual ou emocional. Filhinhos, ele continua dizendo, finalizando, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Real, na real. Eu tenho e eu quero dividir aquilo que eu tenho para ajudar pessoas. Queridos, a palavra de Deus lá em Neemias capítulo 1 fala de algo maravilhoso, e eu quero agora que você preste toda a tua atenção. Se você estiver distraído com alguma coisa, pare agora e ouça esse exemplo que eu vou dar aqui agora. O que aconteceu quando Neemias era copeiro do rei na Babilônia, e ele perguntou lá para o Anani, que era um parente dele, como que está o pessoal lá em Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido invadida pelos babilônios, e a cidade, os muros tinham sido destruídos, o templo tinha sido destruído, e eles estavam cativos agora na Babilônia. Ele era o copeiro do rei, ou seja, o rei, antes de tomar qualquer bebida, quem tomava primeiro era Neemias. Era a pessoa de confiança do rei. E ele pergunta, como é que está o povo lá? E a resposta da pergunta dele foi essa assim: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E aí diz a Bíblia que quando Neemias ouve essa notícia, ele diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, Neemias fala, assentei-me, chorei-me, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, ele ficou sabendo de uma necessidade, ele ficou sabendo de uma crise, ele ficou sabendo de pessoas que estavam sofrendo lá em Jerusalém, e ele ficou dias ali chorando, angustiado, ao ponto que quando ele se colocou na presença do rei, o rei olhou para ele e falou assim: você está triste? Isso só pode ser tristeza do coração. E ele diz que ele temeu muito, porque uma pessoa não poderia se apresentar diante do rei com a face caída, era passível de prisão e de morte. Mas ele estava tão angustiado por essa situação que ele ouviu, que ele não conseguiu se controlar. Ele estava servindo o rei, mas ele estava triste.
E o rei perguntou: o que está acontecendo? Ele fala: viva o rei. Ele fala: tem misericórdia de mim, rei. Mas está acontecendo isso. E o rei foi favorável, e ele foi lá e reconstruiu os muros de Jerusalém, e colocou ordem lá. O que Deus está nos chamando, irmãos, é para esse inconformismo. Quando uma má notícia chega a você, Deus está dizendo: eu estou te chamando para suprir essa necessidade. Eu estou te chamando para você interceder por isso. Se acordou de madrugada, não é por acaso. Quem sabe Deus está te levantando para você orar por alguma coisa. Quantas pessoas estão desterradas hoje? Quantas pessoas estão em barracas? Eu me lembro muito antes do que está acontecendo hoje, fazendo uma visita na Namíbia. Nós fomos num campo de refugiados na Namíbia, de angolanos que estavam fugindo da guerra. A guerra em Angola estava há mais de 30 anos. E nós fomos num campo de refugiados. Eu nunca mais, até hoje, eu nunca mais esqueci daquilo, irmãos. A miséria que aquele povo estava, a dor daquelas pessoas. Quando algo te entristecer, é Deus te chamando para fazer alguma coisa. Então ore, jejue, busque o Senhor, age, vai ajudar aquela pessoa. Faça como Isaías, no capítulo 6. O Senhor disse assim: quem enviarei? E quem há de ir por mim? Olha só, de ir por mim. Eu estou indo em nome de Jesus. Eu não estou indo por mim, pelo meu nome, para que alguém fale: oh, esse cara me fez alguma coisa muito legal. Não, eu estou indo, é Jesus indo, é Deus indo. Quem há de ir por mim? Aí Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu queria que nesse dia, nessa ministração, você fechasse seus olhos agora e dissesse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me envia. A hora que Deus trouxer uma necessidade ao seu coração, do sofrimento de alguém, não fique passivo a isso. Como pode permanecer o amor de Deus no nosso coração, se nós olharmos alguém sofrendo e não fizermos nada por ela? Nós não vamos conseguir resolver todas as necessidades, mas eu quero que você pense assim: dentre as necessidades que eu conheço, presta atenção nisso, nós não conseguimos resolver tudo. Deus te chamou para você resolver uma delas. Eleja uma delas e levante a mão ao Senhor nesse dia e fala: eis-me aqui, Senhor, eu estou à tua disposição. Eu não quero pensar em mim. Obrigado, porque eu tenho uma casa. Hoje, nessa noite, eu dormi numa boa cama, eu tomei um bom café, eu tenho roupas. Se eu ficar doente, eu tenho um hospital, tenho um remédio. Eu tenho o Senhor, conheço o Senhor. Mas e aqueles que não conhecem? E aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo? Você conhece alguém que ainda não entregou? Fale do amor de Jesus a ela, em nome de Jesus. Ligue para ela. Só há uma solução, irmãos, é Jesus Cristo. Eu tenho falado para algumas pessoas que eu tenho falado de Jesus, assim: não existe duas soluções, existe uma solução para esse tempo de pandemia que não sabemos quando termina. É Jesus Cristo no teu coração. Eu queria que você visse esse vídeo agora. Nós vamos passar um vídeo. Eu quero dar esse é o Neemias do século 21, né? De uma forma prática. Então preste atenção aí, são alguns minutinhos esse vídeo. Ele foi passado no SDA, na Semana do Avivamento aqui de Campinas, que teve como tópico o que vocês vão ver agora. Meu nome é Marcos. Eu sou a Ingrid. Nós somos casados há 31 anos. E por muito tempo nós fomos pais de 3 filhos, né? A Ariane, Caroline e o Rafael. Numa noite, numa madrugada, em dezembro de 2012, preparando um material, um estudo, enfim, nós nos deparamos com uma foto, que era a foto do Iraque pós-guerra, né? E nessa foto aparecia um soldado americano de costas, mas o fotógrafo pegou uma criança sentada no chão. No semblante daquela criança, no rosto daquela criança, me pareceu assim um pedido de socorro, assim, tinha uma frase dizendo assim: haverá limites para o sofrimento das crianças iraquianas. E isso mexeu muito comigo naquela madrugada. Acabou que eu fiquei praticamente meia hora, eu não consegui me conter.
não é? Assim, de chorar mesmo, profundamente, e desse desejo que cresceu muito dentro de mim naquela madrugada. E que a impressão que eu tinha é que nós iríamos sair do Brasil para fazer um trabalho lá, né? E naquele período a gente então foi dar uma volta lá no centro da cidade e ali na 15 de novembro então nós vimos uns cartazes de longe escrito Inadotáveis. E a gente achou estranho aquele título, parecia nome de filme, então nós nos aproximamos para dar uma olhada e eram histórias. Estava escrito assim, eu sou fulano de tal, tenho 10 anos, gosto de brincar, gosto de ir para a escola, gosto isso, mas eu sou soro positivo. Aí no outro cartaz, num outro lugar, estava assim, eu tenho 3 anos, eu gosto de cantar, eu gosto disso, faço isso, mas eu tenho mais 3 irmãos maiores. Descrevi o perfil de uma criança que, por causa daquele último item, elas não eram desejadas para uma adoção, então eram chamadas de inadotáveis. E ali nós até oramos, choramos ali também no meio da rua, e falamos para Deus que se era isso que Ele tinha para a gente, nós queríamos então os inadotáveis, né? Que era aquilo que a gente estava se deparando naquele momento. Então a ideia inicial da juíza era os 3 mais velhos ficariam conosco e os 2 menores iriam para um casal de missionários que também eram amigos nossos. Mas só que quando nós conhecemos os 5, nós vimos que eles tinham muito vínculo entre eles, a irmã mais velha, principalmente com o mais novo. Então nós não tivemos coragem de fazer a separação deles. Quando nós fomos conhecê-los, os nossos 3 filhos nesse dia estavam todos juntos, nós levamos eles até lá também. E essa possibilidade de separá-los, né, eles ficaram sabendo disso também e isso mexeu muito com eles. Eles mesmos vieram até nós e disseram assim, pô pai, se não vai separar, né, ou pega todo mundo, então não pega ninguém. Isso foi muito legal porque bateu muito, veio de encontro aquilo que a gente já estava tendo no coração, né, o sentimento que a gente tinha no coração. Esse mistério da adoção, quem experimenta esse universo é um privilegiado, porque os desafios são grandes, né? Mas toda paternidade tem desafios, seja da minha barriga ou da barriga de outra pessoa e que eu assumo esse papel, essa maternidade, os desafios existem. Mas a adoção tem algo, né? Porque as pessoas costumam dizer que nós somos adotados, né, por Deus, mas só quem adota que entende o valor dessa adoção, dessa nova herança, desse novo significado, dessa nova família, né? O órfão, ele não precisa de presente, de doces. O órfão, ele precisa de pai e de mãe. E eu creio, assim, de todo o meu coração que a paternidade divina, ele é o antídoto para a orfandade, né? Então, a igreja, que é esse povo chamado por Deus, né, que tem essa missão de Deus, é esse povo que de fato pode erradicar a orfandade, né? Socorrer esse órfão necessitado, essa criança que está em estado de vulnerabilidade, né? Meu nome é Marcos. Eu sou a Ingrid. Somos casados há 31 anos. E somos pais de 8 filhos. Isso. E agora 2 netos. Por enquanto. Por enquanto.
Esse é o Neemias de hoje. O processo é basicamente o mesmo. Neemias ficou sabendo da situação grave, chorou, jejuou, se importou e agiu. Queridos, nós estamos reclusos em casa e isso pode estar causando em nós um grande efeito negativo, de nós nos tornarmos pessoas muito reclusas, pensando só em nós, pensando na nossa vida, no nosso presente, no nosso futuro, olhando apenas para os nossos familiares. Enquanto isso, nós estamos adoecendo. Eu quero dizer algo para você e eu quero fechar essa mensagem dizendo o seguinte: as pessoas estão adoecendo porque elas estão pensando somente em si e nos seus. A doença está chegando. A solução nunca vem. A prosperidade está sendo reduzida, porque estamos fechados em nós mesmos. Já tínhamos dificuldade com o nosso egoísmo. Imagina hoje dentro das nossas próprias casas. E o Senhor quer nos arrancar de dentro de casa. As pessoas estão dizendo, fique em casa. Eu digo para você, saia de casa. Eu não estou dizendo no sentido físico, de você se expor. Saia de casa, tire o seu coração da sua casa. Mande o seu coração para outras pessoas. Leve a sua voz, a palavra de Deus. Porque Deus disse para Isaías, quem vai por mim? Esse casal foi pelo Senhor. 3 filhos para 5 filhos, para 8 filhos. Adotaram 5 pessoas de uma vez. Só o Espírito Santo que pode fazer isso. É isso que eu tenho que fazer, pastor, adotar? Eu não sei o que você tem que fazer. Você tem que fazer o que o Espírito Santo mandar você fazer. Mas que você e eu temos que fazer algo, nós temos que fazer. Concluindo, nós começamos essa mensagem dizendo, é melhor ser 2 do que 1. Encaminhamos no meio dela dizendo que nós temos que olhar ao nosso redor e nos doar para os outros. E eu quero encerrar dizendo, não faça nada sozinho. Você não vai conseguir. Essa pessoa só conseguiu porque tinha o cônjuge, porque tinha o apoio dos filhos. Neemias só conseguiu porque ele teve apoio de várias pessoas, dos magistrados e de outras pessoas em Jerusalém. Inclua alguém. Não vá fazer algo social sozinho. Nós somos um corpo. Não ache que você vai ter a resposta para os problemas que nós estamos enfrentando. Não, você pode, juntamente com o corpo de Cristo, com a igreja, com o irmão, envolvendo pessoas, não estar sozinhos, ir lá e suprir a necessidade de alguém. Então, lá em Mateus capítulo 6, Jesus chama os 12 discípulos e envia-os de 2 em 2. Lá em Lucas capítulo 10, ele chama os 70, porque agora não são mais 12, são 70, e ele envia de 2 em 2. Sempre foi de 2 em 2. Sempre tem que estar junto com alguém. Nunca faça nada sozinho. Ninguém vai muito longe sozinho. Ninguém vai fazer grandes coisas sozinho. Mas eu quero que você abra o seu coração, expanda o seu coração nesse dia e pergunte, qual é a necessidade, Senhor, que o Senhor quer que eu vá suprir juntamente com alguém, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse dia tão abençoado, pela tua palavra viva, cortante, com uma espada de 2 gumes. E nós queremos, Pai, como Isaías dizer, eis-me aqui, Senhor. Diga isso para o Senhor agora. Levante a sua mão onde você está. Feche os seus olhos aí na sua casa e diga, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Queridos, em nome de Jesus, nós pensamos muito em servir aqui na igreja, dentro das 4 paredes. Queridos, isso não é o propósito final de Deus. É apenas uma das coisas que temos que fazer. Nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para ir. Nós somos chamados para fazer discípulos. Nós fomos enviados para suprir a necessidade espiritual, principalmente, e natural das pessoas. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Entregue totalmente o seu coração ao Senhor.
A palavra é fique em casa, mas a palavra de Deus é coloque os seus olhos para fora de casa. Veja a necessidade de quem está sofrendo. O Senhor está te chamando neste dia para ser a resposta dEle, para ir por Ele, para abençoar vidas, para socorrer pessoas, para abençoar pessoas, para ser a resposta dEle na vida das pessoas, em nome de Jesus Cristo. E Ele diz: não faça isso só, é melhor ser 2 do que 1, porque em 2, se alguém falhar, tropeçar, tem o outro. Se o inimigo vier contra e ele vem, os 2 lhe resistirão. Se a fé estiver esfriando, ele será aquecido, e a recompensa será muito maior, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar o teu povo agora. Recebe agora em nome de Jesus a graça, o poder, a unção do Espírito Santo. Recebe a vida de Deus, recebe a palavra de Deus, e ser cheio do poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana de bênção em nome de Jesus.